tarde, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina que estão mais uma vez ligados na Biguaçu FM 98.3. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo e vamos ouvir agora o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Conviver é uma arte. As pessoas cruzam por nossas vidas pedindo tolerância, paciência, respeito, tantos atributos que uma vida só parece pouco tempo para aprender. Viver em família, então, exige de nós ainda mais. Trabalho árduo para muitas vidas, mas sempre uma oportunidade valiosa para evoluir. Hoje o programa então vai tratar de convivência familiar. Na doutrina espírita, nós aprendemos que a extinção da família daria uma recrudescência do egoísmo. Então, quando a gente vive em família, nós temos que aprender a dividir, nós temos que aprender a ser fraternos, de forma que isso são subsídios muito importantes para a nossa evolução. A família ela precisa se dar conta de que ela é um posto de serviço de transformação planetária. Então, somos todos agentes de transformação planetária. A família, ela tem um propósito, nós fazemos ensaios de relacionamentos. Como é que eu posso querer um mundo melhor, mais harmonizado, se eu não consigo me harmonizar com meia dúzia de 3 ou 4? Então, a família é um ensaio que nós temos para melhorar os relacionamentos. Se eu não consigo fazer isso nas portas, entre as portas de um lar, dificilmente a humanidade vai melhorar. Porque a melhoria da humanidade passa pela melhoria da família. Quando a gente fala de família, pela visão espírita, a gente não pode deixar de lembrar a transcendência do que é a família, né? Que transcende a família corpórea.
E nesse sentido, a nossa grande família é a família espiritual, em que as pessoas se aproximam pela similitude de sentimentos. Claro, também acaba tendo os mesmos pensamentos, porque são os mesmos sentimentos. Nas encarnações, também os grupos se buscam de acordo com as suas semelhanças de sentimentos e pensamentos. E às vezes sempre vem alguém que é muito diferente. Ou muito diferente no sentido de para menos, para aprender, ou muito diferente para mais, para ensinar o grupo. No momento nós estamos presenciando novos formatos de família. Então a família biológica, a família adotiva, que adota crianças, portanto, nessa ampliação de que nós estamos tratando, nós estamos falando de famílias homossexuais, né? Um casal, é constituído, aquele casal homossexual, ele está constituído legalmente, ele pode adotar, já é uma busca que se observa, já existe uma preocupação de que a lei acompanhe essa mudança. Nós estamos falando de casais que se separam e filhos que não são biológicos, mas são tratados amorosamente, são tratados carinhosamente dentro de uma relação paterna ou materna. Chico Xavier dizia que a família é um porto seguro no mar revolto das nossas existências. Essa convivência mais apertada entre paredes, isso às vezes oferece também um certo desgaste e a pessoa devidamente evangelizada vai saber perfeitamente sair-se bem nesta vida interpessoal de forma a atingir o objetivo da encarnação, que é a sua evolução. Estamos unidos ao acaso ou escolhemos nossas famílias? Como explicar afinidades e dificuldades entre pais, filhos, irmãos? Bom, nós somos seres gregários, né? Então nós convivemos com interdependência. Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos da relação interpessoal para o nosso crescimento. As causas da dificuldade na convivência familiar residem principalmente pelo fato de que, às vezes, a nossa família consanguínea não é necessariamente a nossa família espiritual, porque muitas vezes reencarnam na mesma família inimigos do passado, pessoas que tiveram um relacionamento mal alinhavado e renascem outra vez no mesmo núcleo familiar, a fim de que essas contendas sejam dirimidas. Então nós temos aí a grande oportunidade de rever posturas, rever comportamentos, aumentar a nossa paciência, a nossa tolerância. Qual é o nosso aprendizado? Talvez essa seja uma pergunta importante. E a partir do nosso papel, e isso é muito importante, darmos esses passos de colaboração para a família, que é um grupo que tem a finalidade da evolução, como tudo neste planeta. Então o que acontece? A família é onde vão se reunir os afins para o seu crescimento pessoal, como para os reajustes que traz do passado. E na convivência desperta as tendências do subconsciente, daquilo que está no perispírito impregnado dos inimigos que foram ontem e que precisam se reencontrarem hoje. Os pais, eles não são pessoas indiferentes àquele filho que está nascendo, e o filho também com relação aos pais, né? E nós vemos isso muito no consultório. Alguns filhos que não sabem lidar com a angústia de não amar o seu pai e de sentir raiva. Ou ao contrário, os pais que pegam seus filhos no colo e estão embalando o filho, desejando amá-lo, ao mesmo tempo vem um sentimento inamistoso de raiva, de não aceitação do filho. Então isto já está mostrando as relações anteriores que estas pessoas tinham e hoje estão se encontrando para reparar essas pendências e também melhorar o seu crescimento pessoal. Assim como a gente recebe os entes queridos, a gente recebe os desafetos. E escuta-se muito dizer que às vezes uma família muito equilibrada tem uma ovelha negra na família, que como diz Kardec, aquele espírito realmente não tinha nada a ver com a família, no entanto ele veio para aprender naquele ambiente onde há harmonia e equilíbrio. O amor não pode mais ficar confinado numa relação padrão. O amor precisa se ampliar de todas as maneiras. E isso vai mexer com muitos preconceitos. Um filho adotivo até pouco tempo, e às vezes ainda em algumas
família são chamados de ilegítimos. Olha que coisa feia, né? Um filho ilegítimo. O que é legítimo? Ah, legítimo é o gen. O legítimo é o amor e o desejo de expressar esse amor, essa vida, esse acompanhamento. Amor é aquele que botou no mundo ou é aquele que acompanhou desde a primeira reunião na escola, que passou noites, que acompanhou ao médico, que deu remédio para a febre? O que nós estamos sendo impulsionados é olhar as relações dentro dessa ampliação amorosa, afetiva. E o que nós vemos é que a lei vai correndo atrás, vai se adaptando aos novos tempos. No mundo espiritual, as pessoas vão se unindo, vão se aglutinando pelas inclinações, pelas aspirações e também pelas afinidades, quer sejam positivas, quer sejam negativas. Então elas vão se aglutinando. Eu acredito que as famílias são formadas no mundo espiritual. Quando retornamos, já temos mais ou menos uma programação para essa nova família. Há uma flexibilidade nessa programação. Ela pode modificar-se, dependendo do livre-arbítrio das pessoas ou dependendo das necessidades que o mundo espiritual perceba. Mas, regra geral, a gente vai se aglutinando pelas inclinações. Então, nós vamos perceber que há uma determinada semelhança entre os componentes de uma mesma família. Mesmo que eles sejam diferentes, sempre há pontos de aglutinação. Então, a família é uma programação divina. E sendo uma programação divina, nunca é feita aleatoriamente. Sempre está dentro de uma expressão, dentro de uma programação estabelecida por Ele para a melhoria nossa. Quais são os mecanismos que regem o processo de reencarnação num grupo familiar? Podemos reencarnar em locais distantes ou nos atrair novamente para o mesmo núcleo? No próximo bloco. Que tal a sua família? Bacana? Só gente legal? Ninguém com problema? Não tem nenhum cunhado chato na sua família? Ninguém que bebe? Ninguém que acaba com o Natal, no meio da festa de Natal, fala uma coisa que dá um caos total? Não existe isso? Claro que sim, né? Toda família é uma família. E por ser uma família, tem um monte de gente diferente, que pensa um pouco diferente, ou pensa mais ou menos parecido, mas sempre há algum conflito natural, né? E aí você se pergunta, por que eu fui cair bem nesta família? Vou te dizer por quê. Porque você precisava cair bem nessa família. Não há erro. A família onde a gente está é o lugar que a gente precisa estar. A família onde a gente está é onde a gente deve atuar. Ali nós estamos com vários espíritos como nós que estão em processo de encaixe. Estão se conhecendo, retomando a relação, fazendo por estar juntos e melhor. O nosso compromisso nessa encarnação, em grande medida, é nos darmos bem com as pessoas da nossa família. É compreendermos essas pessoas e viver bem com elas. Então, se você quer fazer caridade, faça a caridade. O Espiritismo prega, né? Fora da caridade não há salvação. Mas comece a caridade aonde? Na sua casa, na sua família. Quer entregar sopa na praça? Super na boa, faça, merece, é bom. Mas antes, como é que está dentro de casa? Como é que está a relação com seu marido, com a sua mulher? Como é que está a relação com seus filhos? Como é que está a relação com seus irmãos, com seus cunhados, com seus sobrinhos, com seus genros, nora, sogra, todo mundo, né? Essa relação importa muito. Nela a gente aprende muitas coisas. A gente aprende a moldar a nossa arrogância, o nosso ego, a nossa impaciência. Tudo ali é um laboratório de formação de gente. Nós e os que estão à nossa volta. Então não tem essa de eu não pedi para nascer. Pediu, precisava nascer. E precisava nascer nessa família. Não é incomum numa família de gente muito bacana, já mais tranquila, mais evoluída, nascer um ovelha negra, sabe aquela história? Um cara complicado, atrapalhado. Por que esse aqui é tão diferente dos demais? Ele nasceu ali para que os outros o ajudem a ascender, ajudem a compreender as coisas da vida. Então, se você não é a ovelha negra aos demais, ajuda esse cara aqui a compreender, a andar com paciência, com calma, com boa vontade, com carinho, com amor. Você consegue, pelo seu exemplo. O contrário também acontece. Uma família de um monte de picareta e um cara bacana. Mesma coisa, esse cara veio para puxar esse povo para cima.
A gente aceita essa missão. Então veja qual é o seu papel na família. Você é o chato da família? Pode ser. A gente sempre acha que os chatos são os outros. A gente é bem chato também, né? Então pense qual é o seu papel na família, como é que você está atuando na família, como é que você pode contribuir para a harmonia, para a paz na sua casa. Uma coisa mais importante que chegar em casa e fazer assim, ai, que gostoso, estou em casa. A casa deve ser mesmo um templo, um lugar tranquilo, gostoso, onde você se sente bem e onde os outros se sentem bem. A quem compete fazer uma casa tranquila? A você e aos demais que estão na sua casa. Mas eles, você não consegue comandar essas pessoas, mas você consegue comandar a si mesmo. A gente consegue mudar o nosso modo de pensar, de falar e de agir para fazer com que a casa seja, de fato, um lugar harmônico. Tomara que as pessoas, ao irem à sua casa, falem assim, nossa, que lugar gostoso, como eu me sinto bem aqui. Dá uma paz interior, né? Quando você ouvir isso, você vai estar bem feliz. Vai saber que você está conseguindo fazer da sua casa um lugar que recarrega a bateria das pessoas. Cuide da sua família, cuide do seu lar, seja muito feliz. Aprendo a ser forte como o sol. Em nome da mãe, aprendo os encantos de uma lua. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, pai, filho, irmão celeste, ó mestre. Da família a caminho do milênio do amor. Pais e familiares. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. O Livro dos Espíritos, questão 582. Levem seus filhos à evangelização espírita. Participem das atividades e estudos oferecidos por sua casa espírita. O que determina que eu possa reencarnar junto a espíritos que foram meus familiares em vidas passadas? Trocamos de funções? Quem era pai renasce como filho, por exemplo? Qual o objetivo disso? Escolhemos a família em que nascemos? Nós sempre estamos inseridos na família ideal para o nosso crescimento. Não podemos esquecer
que este mundo é de provas e de expiações. E ninguém vem aqui em diletantismo nem de férias. Nós estamos aqui para seguirmos um roteiro evolutivo. Então, se eu tenho pais que são muito castradores, pais difíceis, complexos, é porque esses são os pais ideais para o meu crescimento, onde eu vou testar os meus valores, onde eu vou me esforçar para colocar para fora as coisas boas que existem em mim. Os conflitos que possam existir entre pais e filhos, além daqueles da natureza, da diferença da geração, né? Porque gerações são diferentes, elas têm visões diferentes, posturas diferentes, então isso já é natural acontecer em qualquer família. O que poderia ajudar a amenizar isso é realmente transcender, né? Perceber que tudo isso serve para o aprendizado desses espíritos encarnados, que hoje é pai e filho, neste momento, amanhã pode inverter, ou pode ser os dois irmãos, pode ser marido e mulher. É bom lembrar disso, para não ficar levando as coisas para o lado pessoal. E o exercício da compreensão é muito importante na família, a questão de aceitar as diferenças, não impor, né, mas também não desleixar. E se eu me caso com um marido problemático, eu tenho que me lembrar da reencarnação. Eu reencontro aqueles que eu deixei no passado também. Muitas vezes, o marido que é relapso, o marido que não se comprometeu ainda com a responsabilidade, pode ser aquele filho que eu eduquei mal no passado e que se transformou num marido complicado para outras pessoas e que agora vem comigo para que eu aprenda a educar os meus filhos para não fazer maridos mal educados. Então são necessidades pela própria imposição da reencarnação de que haja realmente o reencontro, a reestruturação harmoniosa e que um tenha que renunciar pelo outro. E nessa renúncia mútua vem o aprendizado, vem o crescimento e por isso que Deus dá a cada um conforme suas obras, como diz Jesus no Evangelho, para que você possa, através da convivência familiar, crescer. Do ponto de vista espírita, as famílias não são só aquele núcleo íntimo, consanguíneo. Existem outras relações familiares. Espíritos amigos, por exemplo, que foram parceiros, amigos de outras vidas, fazem parte da nossa família espiritual. Então, por exemplo, os nossos amigos atuais, eles poderão fazer parte do nosso grupo familiar, se nós formamos vínculos com eles, através das experiências. Eu, como empregador, eu posso massacrar tanto um funcionário que ele se desajusta e eu estabeleço um vínculo com ele. Amanhã ou depois ele pode ser um parente meu. A doutrina espírita tem um papel fundamental nos relacionamentos. Por exemplo, dentro do lar. Se os pais e filhos têm contato desde cedo com a doutrina, bem, muda a configuração do lar. Porque nós sabemos de que tudo que nós fazemos tem repercussões. Então, se eu educo mal um filho, isso vai ter uma repercussão muito forte na vida presente e, às vezes, nas vidas futuras. Porque nós ficamos ligados de alguma forma. E aquele que educamos mal, às vezes, volta ao grupo familiar novamente para melhorar, para uma outra tentativa, só que numa situação mais difícil. Portanto, é fundamental conhecer a doutrina, porque ela nos dá essa amplitude. Nós não temos uma vida só. E tudo que fazemos numa repercute nas próximas vidas, como as vidas anteriores repercutiram na atual. O organismo social está enfermo. Algumas células diferenciadas se estabeleceram nesse organismo e elas precisam ser trabalhadas. Não digo que tenham que ser erradicadas, mas trabalhadas para que recuperem a saúde. Essa célula social é o lar. É de onde vai partir toda a mudança que possa se estabelecer para o mundo. E nós somos os componentes dessa célula que está enferma, o lar. Então que as mães voltem-se com mais carinho para os seus filhos, observando a importância da confiança que Deus coloca em nossas mãos quando nos entrega os seus filhos, que são os nossos filhos, para que nós os eduquemos, para que nós os encaminhemos
pelo caminho do bem. E os pais também, que assumam uma responsabilidade maior para os filhos que colocam no mundo, recordando que é uma parcela de si mesmo. São 23 cromossomas do seu organismo e 23 do organismo feminino para compor um outro organismo. Os nossos filhos que surgem através dos 46 cromossomas. Então, 50% de responsabilidade minha para amá-los e resguardá-los. 50% do pai deles para protegê-los e encaminhá-los. Já que esse é um processo de educação conjunta, pais e filhos têm responsabilidades a assumir, desafios a vencer. Mas quais são os nossos papéis dentro da família? Como podemos nos ajudar mutuamente? Cara, esse mundo aqui é um horror. Tudo aqui é complicado, as pessoas, os outros são péssimos, péssimos. Tem gente má, tem gente sacana, a miséria está enorme, eu vejo isso aqui, tudo me dá um desespero, eu sei o que eu vou fazer. Eu, que sou uma pessoa tão boa, tão bacana assim, profundamente bacana, vou me isolar. Vou me isolar numa montanha, vou ficar numa montanha pensando na vida, orando pelo planeta, para que a harmonia que se faça, para que todos fiquem bem. Faz sentido, não faz? Não, não faz sentido, não faz nenhum sentido, nenhum sentido. Se a gente está encarnado, se a gente está aqui, é porque a gente precisa estar encarnado, é porque a gente precisa estar aqui, nesse lugar. Se você mora em São Paulo, em Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Salvador, no interior de qualquer desses estados brasileiros, onde seja, numa grande metrópole, numa pequena cidade, num país da América Latina, num país desenvolvido da América do Norte, ou da Europa, ou da Oceania, ou da Ásia, não importa onde esteja. Se você é muito pobre ou muito rico, muito educado formalmente ou não educado, com nenhuma educação formal, tanto faz. Onde você está, onde você precisa estar. Ah, mas minha família é complicada, confusa. É nela que você precisa estar. Ah, meu trabalho é difícil. É ali que você precisa estar. O que nós temos nesta encarnação nos pertence e é ali que a gente precisa agir. E você foi colocado ali para agir a seu benefício e a benefício dos outros. Se a vida é dura, é porque você precisa mexer com essa vida dura para deixá-la mais interessante, mais fácil, para que as pessoas e você sofram menos. Para isso que nós temos inteligência, Deus nos deu a inteligência para poder modificar o nosso entorno a bem de todos. Então não adianta você se isolar, falar, vou ficar rezando, vou ficar tranquilo, vou orar pela humanidade. Faça isso, bacana orar pela humanidade. Ore por todos, mas haja. Ore por todos, mas haja na sua casa. Ore por que estão lá longe, mas haja nos que estão pertinho. É ali, com o seu marido, com sua mulher, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seu chefe, com seu subordinado, com seu cunhado, com seu vizinho, com o síndico do prédio, aquele chato, com o porteiro, com todo mundo que você tem que agir. Agir no bem, na paz. Distribuindo o que você reza, você pede equilíbrio, distribua equilíbrio. Você pede paz, distribua paz. Você pede felicidade, alegria, distribua isso. Pede saúde, distribua a saúde. Você consegue. Com as suas atitudes, com o seu sorriso, com o seu olhar, com a sua palavra, com o seu silêncio, você abençoa todo o seu entorno. Haja profundamente, não se isole. Nós estamos aqui para agir onde nós estamos, não para nos isolar e ficar em meditação, ficar em contemplação. Para isso, a gente não precisaria estar encarnado. Você está aqui para agir, haja. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitos
muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Já que esse é um processo de educação conjunta, pais e filhos têm responsabilidades a assumir, desafios a vencer. Mas quais são os nossos papéis dentro da família? Como podemos nos ajudar mutuamente? Pensando um pouco nos nossos papéis dentro da família, os papéis que são representados por todos os agentes dessa família, a gente tem que levar em consideração alguns pontos. Acho que o primeiro deles é como criar filhos. Nós temos as informações dos benfeitores de que espíritos mais preparados estão reencarnando. Kardec nos alerta na Gênese que uma nova geração estaria chegando, não hoje, mas nos tempos em que ele escreveu. Houve um tempo em que os pais ditavam as regras e nem perguntavam aos filhos o que fazer. Tinha que ser assim e pronto. Mas agora, os espíritos mais experientes estão reencarnando. São experientes, mas têm dificuldades também com relação à autoridade. Então, de certa forma, a família afrouxou essa disciplina. É o que deve ser feito mesmo, sem bater, sem ferir. Mas o que nós não podemos é deixar as crianças inseguras, permitindo que elas nos dominem como pais. Porque se assim o fizerem, eles se tornarão adultos inseguros. Porque se os pais não podem com ele, o filho, quem pode? Eu acho que a melhor dica de como se educar os filhos é pautar na realidade. E lembrando que isso significa o quê? Que os filhos observam muito o seu comportamento, né? Então, às vezes, você não precisa falar nada, mas eles observam o que você fez, né? E nas menores coisas. Por isso que a gente diz que contra fatos não há argumentos. Então, às vezes, vale a pena até criar situações nas quais eles vão ver você lidando com alguma situação que você pode ter criado, até para fins educativos, sem falar nada, né? E isso é uma boa maneira, ou seja, pautar na realidade, no concreto, no dia a dia. Não existe fórmula mágica. E deixar a vida acontecer. Filho precisa de olho no olho. Filho precisa de abraço. Filho precisa de carinho. Ah, mas eu só o vejo a cada 15 dias. Esses são acordos que precisam ser pensados, né? De tal maneira que se possa criar em conjunto.
O que quebra é a relação conjugal, mas não tem ex-filho. Existe ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não tem. Divórcio de filho também não tem. E nessas novas relações, se elas forem bem trabalhadas, é possível que esses filhos acolham os novos companheiros dos pais. O novo namorado ou marido da mãe, a nova namorada ou esposa do pai. Por quê? Porque houve uma ampliação afetiva. Agora, se começa a ter ciúme do que é ex, se não aceita, como a gente vê com muita frequência, os filhos de um outro casamento, este segundo casamento está destinado a fracassar. Porque ele não foi a continuação de um processo de crescimento. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, você pensa bem, você consegue amar o inimigo que mora na casa do vizinho? Ou amar o inimigo que mora na outra rua? Ele não vai amar esse inimigo nunca na vida, se a gente for esperar que um dia eu passe por ele e falo assim, olá, como vai? Não, ele bota o inimigo dentro de casa. Então já pensou, você dorme com o inimigo ali do lado. Você tem que passar a gostar dele, de alguma forma. Mesmo que o inimigo seja problemático, complexo, de alguma forma você vai começar a gostar dele. De alguma forma você vai começar a se aproximar. E se você consegue levar esse matrimônio complicado até o fim, você vai ter conquistado alguém para o futuro. Então, futuramente, você terá o direito de encontrar alguém com mais afinidade. E aí o casamento vai se tornando mais leve, melhor, mais agradável. O grupo de amigos também vai se ampliando, porque esses nossos amigos de hoje são os familiares de ontem, que nós conquistamos através da paciência e da resignação. E repare que Jesus só aconselhou recomendações e ensinamentos que falam de relacionamento. Todo o propósito das lições de Jesus é melhorar relacionamentos. Por quê? Porque essa é a grande dificuldade do planeta Terra. O relacionamento na família, no trânsito, no metrô, no trabalho, na equipe de trabalho. Isso é fundamental. Se nós não conseguimos resolver isso com meia dúzia, como amar a humanidade? Como fazer coisas melhores para a humanidade? E se a reencarnação pede de nós que a gente construa alguma coisa melhor, então será compreendendo, amando, respeitando, desculpando, perdoando, que nós vamos construir tudo isso. Então, às vezes, nós esquecemos de agradecer. Agradecer o lar que nos acolheu, agradecer a família que temos, agradecer as experiências que temos aprendido, o que temos para ensinar também da nossa parte, porque é uma troca contínua e constante. E nesse processo, a gratidão é muito importante. E algo também que tudo aquilo que nós recebemos dos nossos familiares, que possamos passar adiante, ou na família que construímos, ou então na atividade. Se passarmos o nosso trabalho, aqueles valores que nós adquirimos, passemos à frente. Os aprendizados, que nós possamos ser a expressão dessa família que nos acolhe. Agora, do ponto de vista da doutrina espírita, que tem maiores explicações, tem maior suporte, tem o Evangelho como base, tem a ciência e tem a filosofia como reforma interior, a casa espírita é importantíssima. Não podemos deixar de apresentar aos nossos filhos a escola, que é a casa espírita, para que a gente cresça com base no Evangelho, com base na filosofia da doutrina e com base na ciência, que através de todas essas uniões, de todos esses, a somatória de tudo isso, faz com que você tenha, com certeza, uma família bem melhor, com bem mais suporte. Realmente a casa espírita pode auxiliar muito, oferecendo aos integrantes da família subsídios, orientações. As pessoas vão aprender com a doutrina espírita o porquê, às vezes, da dificuldade familiar e vai oferecer toda uma gama de atitudes para que as pessoas possam viver a harmonia no lar. E a primeira e mais importante dessa é a prática do Evangelho de Jesus no lar. Se nós convidarmos Jesus pelo menos uma vez por semana a participar de nossa casa, ali vai ser criado um aconchego doméstico espiritual muito grande e as famílias vão poder viver em paz, tomando essas atitudes de higiene espiritual. Uma das maneiras das pessoas se reunirem
é no almoço e no jantar, que às vezes também com a vida mais moderna, nos grandes centros, nem sempre todo mundo almoça e janta no mesmo horário. Então o Evangelho seria uma maneira das pessoas poderem marcar esse encontro familiar, que apesar de ser sugerido só 30 minutos, mas como eu falei, no plano espiritual, que é atemporal e inespacial, 30 minutos é o universo no plano espiritual. Então, tanta coisa pode acontecer nesse momento em que as pessoas se encontram em torno de uma ideia, de uma moral, no caso aí cristã, e que ainda por cima não só esclarece, lendo o Evangelho, como também vai consolar, motivar, né, as pessoas ao caminho do bem, do belo, do verdadeiro, e naquele núcleo, onde as pessoas uns estão aprendendo com os outros. Reforça os laços familiares daquele grupo e expande os laços familiares para a grande família do universo. O Evangelho no Lar que seja de fato um momento de reflexão e de se repensar o papel de cada um. E de apoio mútuo na condução desses papéis. Então a família adquire um novo sentido. Né? É um sentido de um posto de agentes, de formação de agentes de transformação planetária. Por quê? Porque a família, eu nunca fui do plano evoluído maior, mas enfim, eu imagino e vendo, lendo questões dentro da doutrina espírita, que essa transformação é para melhor. Então a família vai ter mais harmonia e vai se situar realmente como uma equipe. Então essa é a verdadeira família, a família que é unida pelo amor. Não parece assim meio frase feita, né? Mas o que realmente faz as verdadeiras famílias é o amor. E isso não importa se você esteja encarnado ou desencarnado no planeta Terra ou em qualquer ponto do universo. Nós vemos grandes competições no seio da família ainda hoje. É irmão que compete com irmão, compete com pai, compete com mãe. Nós ainda temos esses ranços de etapas mais primitivas que nós trazemos hoje para o âmbito familiar. Mas gradativamente nós vamos passando dessa condição de ajustes e reajustes para trabalharmos de maneira proativa com o projeto de evolução da humanidade. É essa proatividade, é esse trabalho em conjunto que se espera que as famílias se preparem e cumpram em parceria com os benfeitores. Isso é uma coisa bonita. Quando eu penso no que vai ser, não é no que pode ser, aquilo que vai acontecer, porque de fato todos os planos de Deus se realizam, senão nós ficamos pensando, acho que a humanidade não está dando certo. Mesmo quando a gente tem essa visão, essa percepção, as coisas estão caminhando favoravelmente. E nós estamos hoje muito mais conscientes do que há 3, 4 mil anos, provavelmente. Né? Então essa família nova, ela vai ser o grande esteio da transformação do nosso planeta para um mundo de regeneração. Porque só existe uma raça, a raça humana. Só existe uma família, a grande família humana. A respeito de seu filho. Nós, pais, temos tantas preocupações com relação aos filhos, mas tantas vezes, na tentativa de fazer o melhor, nos perdemos no caminho, não por falta de amor, mas por falta de atenção em aspectos importantes. Por esse motivo, convém lembrar que nosso filho é abençoado aprendiz da vida. Não lhe dificultemos a colheita das lições fazendo-lhe as tarefas. Nosso filho é flor em botão nos verdes ramos da existência. Não lhe precipitemos o desabrochar, debilitando-lhe a vitalidade espontânea. Nosso filho é discípulo da existência. Não lhe impeçamos a produtividade, tomando sobre nossos ombros os mistérios que lhe competem. Nosso filho é lâmpada em crescimento de luz. Não lhe coloquemos o óleo viscoso da bajulação, para que não afogue o pavio onde crepita a chama da esperança. Nosso filho é fruto em formação para o futuro. Não procuremos colher antes do tempo o benefício que não nos pertence. Lembremo-nos de que somos, e que nosso filho também o é, filhos de Deus.
Nós poderemos caminhar ao seu lado na estrada apertada, mas ele só terá honra quando conseguir chegar ao objetivo conduzido pelos próprios pés. Nós temos o dever de lhe apontar os abismos à frente, mas a ele compete contornar os obstáculos e descer as baixadas da existência para testar a fortaleza do próprio caráter. Nós devemos ministrar-lhe os ensinamentos do Evangelho, mas a ele compete o murmúrio das orações, na prece continuada das ações nobres. Nosso filho é o discípulo amado que Deus pôs ao alcance do nosso coração enternecido. No entanto, a nossa tarefa não pode ir além daquele amor que o Pai propicia a todos, ensinando, corrigindo e educando, através da disciplina para a felicidade. Mostremos-lhe a vida, mas deixemo-lo viver. Falemos-lhe das trevas, mas demos-lhe a luz do conhecimento. Mandemo-lo à escola, mas façamo-nos seus mestres no lar. Apresentemos-lhe o mundo, mas deixemo-lo construir o próprio mundo. Tomemos-lhe as mãos e as coloquemos no trabalho, ensinando com o nosso exemplo. Mas não lhe desenvolvamos a inutilidade, realizando as tarefas que lhe competem. Nosso filho é vida da nossa vida que vai viver na vida da humanidade inteira. Cumpramos o nosso dever amando-o, mas exercitemos o nosso amor ensinando-o a amar e fazendo com que no serviço superior ele se faça um homem, para que o possamos bendizer mais tarde. Amemos em nosso filho o filho de todas as mães, e amemos nos filhos das outras o nosso próprio filho, para que ele, honrado pelo amor de outras mães, possa enobrecer o mundo amando outros filhos. Nosso filho é semente divina. Não lhe neguemos por falso carinho a cova escura da fertilidade, pretextando o devotamento, porque a semente que não morrer jamais será fonte de vida. Nosso filho é a esperança do mundo. Não o asfixiemos no egoísmo dos nossos anseios, esquecendo-nos que viemos à terra sem ele e retornaremos igualmente a sós, entregando-o a Deus, consoante as leis sábias e justas da criação. Minha mãe, onde está Deus? Ora, essa minha filha, Deus está na luz que brilha sobre a terra pelos céus, permanece na alvorada. Passarinhos na meiga rosa orvalhada, respira na água cantante da fonte que se desata no luar de leite prata, está na estrela distante. Vive no vale, na serra, onde mais como explicar-te? Deus existe em toda parte, em todo lugar da terra. Oh, mamãe, como senti-lo,
podemos encontrá-lo no templo do coração. Só podemos encontrá-lo no templo do coração. Só podemos encontrá-lo no templo do coração. Só podemos encontrá-lo no templo do coração. Olá, meu amigo. Eu sei que talvez você esteja aí do outro lado dessa tela, olhando para mim, me ouvindo e passando uma situação muito difícil, extremamente traumática, algum problema que você considera insolúvel, insuperável. E talvez, acreditando que você é o único, ou acreditando que você não tem força, e que você está desamparado, esteja passando pela sua cabeça abandonar a vida. Sair da luta pela porta do suicídio. E eu só gostaria de te dizer duas coisas. A primeira delas, você não vai morrer. Você pode destruir seu corpo, mas não sua vida. Você vai continuar vivo. Isso significa um estímulo para que você fique. Fique. Porque o que tem que passar não é a vida que você está levando, é o problema que você está vivendo. E ele vai passar. Ele vai passar. Segundo, você não está sozinho. Nós estamos numa jornada, você e eu. O problema que você está vivendo, eu posso estar vivendo também, ou eu posso já ter vivido. É por isso que a gente caminha junto. Então tem milhares de pessoas vivendo o mesmo problema que você está vivendo. Você já pensou em olhar para o lado? Porque talvez você esteja olhando só para você. Já pensou em olhar para o lado? Nós estamos juntos. Essa não é uma caminhada individual. Essa é uma peregrinação, amigo, coletiva. Nós estamos todos no mesmo barco. Então, olha para o lado. Ouça. Procure ajuda. Procura ouvir alguém. Depois de ouvir alguém que já passou pelo problema que você está passando, você vai ver a força que você vai ter. Você vai ver o poder da solidariedade, o poder de ter um coração ao lado do seu. Então abre os olhos, pensa nisso, não abandona a caminhada. Tem certas coisas que a gente aceita e segue adiante. Tem outras que a gente muda. Eu não sei do seu problema. Não sei se ele pode ser mudado ou se você simplesmente tem que aceitar. Mas uma coisa eu sei. Você pode erguer a cabeça, você pode olhar para o lado, você pode dar a mão para a gente, para mim, para todos que estão ao seu lado e continuar vivendo. Porque nós vamos chegar lá. Muito obrigado.
não sabia, a paz eu encontrei, pois era tudo o que eu queria. A força desse amor não conhecia, agora eu já sei viver a vida com alegria. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer que eu te amo. Tu és o abrigo e a luz no meu caminho, por isso, meu Jesus, já não me sinto tão sozinho. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer que eu te amo. A força desse amor não conhecia, agora eu já sei viver a vida com alegria. Tu és o abrigo e a luz no meu caminho, por isso, meu Jesus, já não me sinto tão sozinho. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer que eu te amo. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer que eu te amo.